Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de mostrar meus brinquedinhos aqui, de falar dos livros que eu li, que eu comprei, que comprei e li e que influenciaram a minha vida acadêmica e tal. Esse aqui é sobre teoria crítica, temas básicos da sociologia crítica, do Max Horkheim e do Adorno. Esse livro é uma introdução à teoria da teoria crítica. A Escola de Frankfurt é um livro já antiguinho, comprei no sebo há já algum tempo, estou até olhando aqui, abri a primeira página, tem o meu endereço de quando eu morava em São Paulo, que fala de alguns conceitos da sociologia, pelo viés da sociologia crítica, sociedade, indivíduo, grupo, massa, cultura e civilização, sociologia da arte, família, estudo da comunidade, preconceito e ideologia. Esse livro é um livro didático ou paradidático, é para estudantes de sociologia e filosofia, né? E é bem interessante mesmo, né? Ele fala da satisfação do trabalho, da necessidade do homem, como que a realização do trabalho, que é a própria realização de vida, tornou-se a satisfação e a necessidade de fazer algo para os outros, num viés bem interessante mesmo sobre a Escola de Frankfurt ou a Teoria Crítica, que é o livro que nós vamos discutir hoje. Esse outro aqui, nossa, esse está sujo, porque andou muito tempo dentro da minha mochila e ele tomou uns banhos, umas coisas assim, né? Esse é do Richard Habermas, é um filósofo vivo, muito interessante. Ele traz uma discussão sobre a dominação e a adequação dos princípios, tal, como que a gente vai se adequando a partir do estabelecimento de uma determinada técnica ou tecnologia, a gente acaba embutindo uma forma de ideologia sem a necessária reflexão, né? Então, por exemplo, quando a gente adere, eu fiquei pensando muito nesse livro, quando se fez o auxílio emergencial por meio de um aplicativo. Em outros países que têm até um desenvolvimento tecnológico maior e há mais tempo do que o Brasil, de tecnologia da informação e comunicação, como, por exemplo, os Estados Unidos, o voucher ou o auxílio emergencial, ele foi distribuído por meio de cheques do governo. Então, um outro tipo de tecnologia rudimentar, papel, né, que não é nada tão computacional assim, e aqui não, houve toda essa imposição a uma inclusão digital, né, foi uma inclusão digital forçada para segmentos da população, e aqueles que não conseguiram se incluir, foi dito a eles de uma maneira tácita que se eles não absorvem a tecnologia, eles não servem para essas nem como indigentes, nem como merecedores de auxílio nessa sociedade. Então, esse livro aqui, eu li ele recentemente e ele ainda, as ideias dele ainda dão uns certos flashes na minha interpretação de mundo. Eu acho bem bacana esse livro do Habermas, Técnica e Ciência como Ideologia. E o outro livro que eu tenho sobre a aula de hoje, né, nós vamos falar sobre teoria crítica, é também do Habermas, Tecnologia e Democracia. Esse daqui está limpinho, porque é aquele negócio. Eu sempre faço isso. Eu leio o livro da biblioteca, leio o livro o PDF e tal, e depois eu compro o livro. Quando igual esse livro aqui, eu peguei ele várias vezes na biblioteca. Aí eu falei, eu acho que eu preciso comprar, mas na hora que eu comprei, eu já tinha terminado de ler, né? Na verdade, eu comprei por impulso. Infelizmente, eu tenho que admitir isso. Apareceu uma promoção de livros da editora Unesp e eu comprei, né? Já tinha lido, esse livro também é bastante marcante na minha trajetória como pesquisador, como uma pessoa que gosta de pensar as coisas de uma maneira mais assentada, né? Ele está nessa coleção da Unesp, do pensamento
de Habermas, e ele fala muito sobre a questão de como na Europa, principalmente, né, o que eu me lembro mais desse livro é que, como na Europa, principalmente em prol de um discurso de uma solidariedade europeia, a Alemanha está estabelecendo uma dominação sobre os outros países com uma justificativa solidária que muitas vezes é respaldada até em atos reais do governo e tal, né? Mas como isso tem levado a dissolução dos estados nacionais em meio a uma solidariedade regional, mas sobre a batuta de uma liderança que, no caso, é a Alemanha, né? Então, eu acho bem bacana esse livro, tá? E os dilemas, mas são dilemas europeus sobre regionalização, que acredito que são dilemas que acabam sendo debatidos agora no Brasil, no momento em que nós estamos, entre uma adesão a um alinhamento norte-americano ou uma adesão à globalização e claro, a regionalização das economias em blocos internacionais ou de países da mesma região, como o Mercosul, como a União Europeia, esses debates agora aparecem acalorados, né? Há sempre um perfil, eu vejo nas discussões sobre política internacional e visão mesmo de mundo, construção da identidade nacional, sobre essa questão de regionalização, do pertencimento à América Latina, da construção de um ideário latino-americano ou de sul-americano, né, em detrimento de um sentimento nacional, e ao mesmo tempo você vê que no Brasil boa parte das pessoas não conseguem estabelecer nem uma identidade ou a construção de uma ideologia nacional, e tampouco regional, com a América Latina, América do Sul, e voltam seus olhos, ou sua imaginação, ou seu ideário, sua construção moral para a Europa, para os Estados Unidos. Eu acho muito engraçado. Eu estava agora mesmo vendo um grupo de WhatsApp de professores, que são pessoas que têm relativa instrução, com uma aversão à América do Sul, e em seguida um post assim de, olha, como seria bom se fôssemos europeus, se fôssemos japoneses e tudo mais, e talvez essas pessoas não percebam, mesmo sendo pessoas estudadas, que elas estão ali mostrando reflexos de uma inculcação ideológica de um detrimento, em detrimento da nação, em detrimento da regionalização, de uma solidariedade horizontal entre países similares ao seu, né, os países da América do Sul, não só são iguais em relação a este lado, estarem do mesmo lado do hemisfério, mas também são iguais em miséria, né? Então, ao invés de uma união dos oprimidos, eles preferem uma adesão ou uma admiração ao opressor. Então, tudo isso é bem bacana, e quando eu li esse livro na esteira da tecnocracia, me marcou essas reflexões. Tanto é que eu vejo essas bobagens, e esse livro também me traz flashes de compreensão, né? Então, eu acho bem bacana. Vamos falar, então, finalmente, né, da teoria crítica, o material que a escola preparou para vocês é muito bom, essa leitura da teoria crítica, que aparece na apostila de filosofia de número 10, o capítulo 8, né? Depois nós teremos mais 2 capítulos de exercícios propriamente, né, revisões para os vestibulares específicos. Eita, deu uma travada aqui. Não estou conseguindo descer, mas travou. Espero que não tenha travado a gravação. Mas eu queria mostrar o PDF aqui, da teoria crítica, do Habermas e do Foucault. Hoje eu não vou falar do Foucault, eu acho complicado pular de uma escola filosófica para outra. Eu prefiro falar de Foucault na semana que vem, e especificamente de Foucault, até porque o Foucault é um filósofo dos que eu não leio tanto. Assim, eu leio mais
teoria crítica do que Foucault. Então, aqui vai todo, nessa item 1, a teoria crítica, é todo um diálogo entre o que a teoria crítica queria superar, a ideia de iluminismo e esclarecimento, um diálogo ou uma contraposição ao pensamento do Kant, que é o pensamento que inaugura a Idade Moderna, e a teoria crítica é um diálogo com esse pensamento que inaugura a Idade Moderna. Portanto, eu apontaria a teoria crítica como não como uma corrente filosófica pós-moderna, porque é capaz de ofender alguém falando isso, mas como ele é após a superação das promessas da modernidade, como as promessas da modernidade não se realizaram, principalmente no século XX, o breve século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as crises socioeconômicas do capitalismo, o realismo social, o socialismo real soviético e o seu declínio, neste contexto que é escrito, que vivenciamos hoje essa teoria, a teoria crítica, que é uma teoria bastante forte nas correntes de pensamento sociológico e filosófico e histórico, mundo afora, tá? Aqui tem um pouquinho a Escola de Frankfurt, quando ela foi fundada, a história do Horkheim e a história do Adorno, né? E numa terceira parte aqui aparece o Habermas, tá? Que é o filósofo contemporâneo, numa segunda fase da teoria crítica. Então, é importante que vocês anotem, tenham em mente como uma chave conceitual para responder questões sobre teoria crítica, que ela está num contexto que vai questionar. Então, tanto é que a maneira com que a apostila apresenta, o texto é apresentado, são sempre com indagações. Então, ele vai questionar o otimismo em relação à razão que ocorreu no século XVIII, pois agora no século XIX a razão levou o homem levou a humanidade a situações até caóticas, de perto do fim, né? Situações de extremidade até para a existência humana. Então, o otimismo antes do século XX, do século XVIII, do século XIX, é substituído por um largo repertório de indagações críticas amparadas na constatação de que o conhecimento científico e a multiplicação de tecnologias e do desenvolvimento da racionalidade nas relações sociais não derivaram necessariamente para uma humanidade mais livre ou com melhores potencialidades de realização. Então, é neste contexto que está a teoria crítica. É uma crítica à modernidade, é uma crítica à razão. As teses centrais da teoria crítica, que também pode aparecer em algumas questões para vocês, como Escola de Frankfurt ou frankfurtianos, porque eles iniciaram ali em Frankfurt, depois o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt foi destruído pelos nazistas. A Escola de Frankfurt, ou frankfurtianos, ou Escola da Teoria Crítica, é o nome dado, pode aparecer nas questões de vestibulares, de concursos para vocês com esses termos. É a mesma coisa, teoria crítica, Escola de Frankfurt, frankfurtiano, né? Entre as correntes do pensamento filosófico, os frankfurtianos, especialmente Adorno e Horkheim, e hoje Habermas, eles são muito requeridos nos vestibulares, porque eles apresentam críticas à ideologia e à ideologização da comunicação em massa, a ideologização da razão e da tecnologia. Que, quando a gente fala que há uma ideologia embutida na comunicação em massa, pela clareza ou pelas cores partidárias, é fácil de perceber. Eu lembro que a esposa do governador, do candidato ao governo, não, Joaquim Roriz, né? Deixa eu ver aqui se é a esposa.
do Joaquim Roriz. A esposa do Joaquim Roriz teve uma situação em que ela foi num debate ou numa entrevista na Rede Globo do Distrito Federal, e ela deixou escapar uma pérola muito legal. Ela era do PSDB, e aí ela fazia menções à harmonia completa que era o governo do Joaquim Roriz e dela, candidata ao governo do Distrito Federal, porque o marido dela estava envolvido em uma série de escândalos e não poderia ser candidato. E ela falou, o cenário é azul, a cor é azul, o nosso partido também é azul, e tudo se parece. Então, ela deu uma excelente aula, né, sem que ela soubesse, com uma certa ingenuidade, e dando pistas de como a comunicação em massa ela é ideologicamente enviesada, e ela tem um lado partidário, isso é claro, isso é evidente, né? Isso é mais evidente. Mas quando você fala que também há uma ideologia embutida nas tecnologias, que há uma ideologia embutida na razão, aí parece, na racionalidade científica, aí parece que isso não é tão claro. Então, por exemplo, quando você desenvolve uma tecnologia em que ela está preocupada com a satisfação individual, com a satisfação das pessoas, com a realização pelo consumo, por uma lógica do lucro, fica claro aí, né? Os termos são os mesmos para descrever uma ideologia liberal. Ou quando uma técnica científica ela está ali preocupada em, por exemplo, aprimorar ou tornar mais eficiente o plantio de determinada planta, de determinado alimento, ainda que isso vá tornar a produção daquele alimento monopólio de determinada empresa e vá degringolar na extinção de outras opções alimentares, né? Isso daí também tem uma ideologia embutida e as pessoas têm dificuldade em perceber isso, e a teoria crítica vai dar chaves interpretativas nesse sentido, porque ela não vai falar apenas da questão da razão instrumental. A grande crítica da teoria crítica ficou um pouco redundante, crítica da teoria crítica, ou a grande teoria a ser criticada é a teoria da razão instrumental, né? Então, os frankfurtianos incorporaram criativamente diversos clássicos do pensamento, Kant, Schopenhauer, Platão, Nietzsche, Heidegger, para interpretação crítica da civilização contemporânea em suas expressões sociais e culturais. Além disso, ele estabelece um diálogo do pensamento filosófico com outras áreas do conhecimento humano, como sociologia, psicanálise, antropologia, ciência política e psicologia, né? Um outro livro da teoria crítica que eu li, e até eu já pensei em comprar, mas eu consegui me conter, porque é um livro muito difícil de ser lido, aquilo lá certamente eu não leria novamente, porque talvez lesse sim, mas é um livro bastante desafiador, que é do Adorno, que se chama A Personalidade Autoritária, tá? Bom, em que aí ele vai mostrando lá no desenrolar do livro nuances psicológicos que você consegue perceber que determinada pessoa tem uma inclinação à aceitação ou à submissão a uma personalidade autoritária, porque ele quer desvendar tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, porque que as pessoas tinham um certo fascínio por fascistas, né? Por autoridades que têm um viés autoritário, não por autoridades de liderança, mas autoridades meio que mística, meio salvadores da pátria, né? Então, a Universidade de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa de Frankfurt, surgiu em 1923.
ele investigava a realidade social daquela época e reúne em seu desenvolvimento estudiosos de destaque: Horkheim, Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Marcuse e Habermas. Em sua origem, a Escola de Frankfurt, essa expressão falava desse círculo de pesquisadores que se tornaram internacionalmente conhecidos e referenciava-se principalmente no campo conceitual marxista, sem, contudo, manter-se nos limites teóricos da sociologia marxista. Então, eles, num certo sentido, eles criticam as teorias marxistas e as fazem avançar. Eles criticam porque eles entendem muito bem, percebem os seus limites, e esses limites eles tentam contornar com outros aspectos da filosofia ao longo da história e de novos conhecimentos como psicanálise, psicologia, antropologia e ciência política. Né? As questões fundamentais da sociologia da teoria crítica é por que não se cumpriram as promessas iluministas de emancipação humana? São duas questões fundamentais. Por que que o homem não se tornou mais livre, mais emancipado, como aparecia lá para Kant no texto O que é Esclarecimento? E quais as possibilidades de efetivação de uma sociedade racional com seres humanos efetivamente livres? Né? Então, a primeira pergunta registra um posicionamento crítico dos frankfurtianos em relação aos iluministas, Rousseau, Kant, Locke, Erasmo de Roterdã, esse viés de pensadores que viam o conhecimento ou a racionalidade capaz de levar a humanidade a estágios evolutivos, cognitivos e civilizatórios mais elevados e mais livres, com mais respeito à individualidade, com mais respeito à liberdade. Porque quando a gente fala de liberdade, num contexto contemporâneo, nós temos que falar de liberdade dos indivíduos, não é de liberdade de Estado, não é de liberdade de casta, é liberdade para os indivíduos. E a segunda pergunta, conforme admite a hipótese de realização racional da humanidade, revela-se que esses intelectuais não renunciam integralmente à herança filosófica do iluminismo, preservando, em certo sentido, essa mesma preocupação que é a liberdade humana. Então, eles não vão criticar o iluminismo, não vão falar, olha, não chegamos, perderam, bem feito. Eles vão falar assim, ó, não chegamos, mas por que não chegamos numa humanidade mais livre, num padrão civilizatório melhor e mais contundente e mais espraiado para toda a sociedade? Tá? Aí ele vai criticar a teoria tradicional, o Horkheim, num livro que se chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E ele as duas críticas estão principalmente na ideia de uma racionalidade estática e fragmentada, como proposta pelo René Descartes. Esse filósofo utiliza uma denominação para designar, né, o Horkheim, um conjunto de intelectuais que, de sua origem moderna no método de Descartes, é adotado no âmbito do conhecimento filosófico-científico, caracterizando pelo pensamento de identidade. Esse pensamento de identidade da teoria tradicional despreza contradições, complexidades, anulando diferenças do real, e que é aquela questão dos enciclopedistas de rotulizar tudo. E isso acaba pasteurizando o conhecimento e criando a ideia, um fato de que a rotulação ou a ideia, ela prevalece sobre o objeto, sobre o conhecimento. Né? Então, a teoria tradicional, portanto, imobiliza a realidade em seu discurso, tornando o pensamento ideológico e atua na conservação de determinada ordem social. Então, o pensamento dos positivistas, dos enciclopedistas, eles, ao tentarem essas categorizações máximas, eles contribuem para um reacionarismo e um conservadorismo que
não permite um progresso, uma melhoria da sociedade. Conservadorismo no sentido denotativo e reacionarismo, obviamente, num sentido denotativo. Né? Denotativo é quando não é num bom sentido, num mau sentido. Aí ele vai falar assim, olha, desde os clássicos há uma sobreposição de que a razão ela é objetiva e a razão ela deve esmagar a subjetividade. Os teóricos críticos vão entender que razão e subjetividade eles atendem, se realizam de uma maneira complementar na psique humana, tá? Então, que a nossa razão também é guiada pelo nosso desejo. E o nosso desejo é construído também de maneira racional. Então, por exemplo, vocês que estão aí num momento de interregno, de incerteza, deixaram o ensino médio ou querem mudar de profissão, de faculdade, de qualquer coisa, ou querem adentrar no mercado de trabalho, até o desejo de vocês é construído de maneira racional. Então, vocês desejam aquilo que é possível. Né? A gente não vai criando criando expectativa dentro daquilo que nos é possível realizar, porque uma expectativa em torno do irrealizável não é um sonho, é uma alienação. Então, quando você cria expectativa dentro do realizável, então você está domesticando a sua subjetividade, você está colocando o seu desejo dentro das coisas que são possíveis de acordo com com o seu cálculo racional. E o seu cálculo racional também passa pelo seu conhecimento subjetivo, né? Então você sabe onde é que seu calo aperta e também você sabe até onde você é capaz de alcançar e vai construindo sua objetividade ou o seu desejo racional e ao mesmo tempo que vai criando a sua subjetividade. Você vai procurando se encaixar, qual é a tampa da sua panela, onde é que é o melhor lugar que você se encaixa. Então, quais são as consequências da formalização da razão? Justiça, igualdade, isso é um trecho do Hockenheim, Eclipse da Razão, né, sobre os anos 30 e 40. Quais são as consequências da formalização da razão? Justiça, igualdade, felicidade, tolerância, todos os conceitos que foram, nos séculos precedentes, julgados como inerentes ou sancionados pela razão, perderam suas raízes intelectuais. Quem pode dizer que qualquer um desses ideais é mais estritamente relacionado com a verdade ou o seu oposto? Segundo a filosofia do intelectual médio moderno, só existe uma autoridade a saber, a ciência, concebida como classificação de fatos e cálculos de probabilidade. A afirmação de que a justiça e a liberdade são em si mesma melhores do que a injustiça e a opressão é cientificamente inverificável e inútil. Então ele vai dizer que, por exemplo, no conceito de justiça social, no conceito de igualdade, ou na mensuração da felicidade, quando você fala conceito de justiça, aí você pode descambar para uma justiça relativista. Matou 50, como, por exemplo, as pessoas que justificam o massacre do Carandiru. Matou 111, mas foi melhor matar esses 111 do que matar 5.000, né? Então, lógico, estou dando um exemplo esdrúxulo, não tem nenhuma razão causal, causa e efeito, de que quem justifica a morte de 50 ou de 100 para salvar 200, 300, geralmente está agindo de maneira falaciosa, né? Não existe esse cálculo real, em nenhum contexto, tá? Mas a teoria da subjetividade, ou a teoria a razão e a objetividade, acabou despontando nisso, né? Melhor matar alguns. O nazismo foi bom, controlou a inflação e diminuiu o desemprego. Matou 6 milhões de judeus. Ou agora, né? O Brasil agora vai decolar, tem 156
1.000 pessoas a menos estavam atrapalhando a economia, então, melhor morrer alguns. Sempre morrem as pessoas, então essa é a razão e objetividade, ela levou a uma racionalidade meio torpe, meio tosca, né? Bom, aqui um outro elemento que cai bastante nos vestibulares são as contribuições do Theodor Adorno para a educação na proposição de uma educação libertária, que a educação emancipatória ela deve existir para que o nazismo não ocorra novamente, para que a intolerância não ressurja. Então, a educação ela tem não apenas uma finalidade instrumental, mas ela tem uma finalidade ideológica, política, que é a manutenção das liberdades, no plural, porque são liberdades individuais. Então, você não pode estabelecer, por exemplo, um lema para uma escola nacionalista que vai aniquilar, por exemplo, os que não fazem parte da nação. Então, quando você exalta por demais aspectos da comunidade, aspectos nacionalistas, você pode gerar um sentimento de aversão ao estrangeiro, uma xenofobia. Então, a educação deve ser feita desta maneira. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ele estava se referindo a vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês. Aí eu falei, olha, não fala vírus chinês. Não, porque é feito na China. Olha, assim como eu não falo palavrão na frente do seu filho, eu gostaria que você não falasse coisas preconceituosas na frente do meu filho. O meu filho, ele pode ouvir palavrão, mas ouvir besteira preconceituosa, racista, xenofóbica, não, né? Então, a educação ela deve ser feita neste sentido de que a sociedade pode cometer erros, mas não os mesmos erros que foram tão críticos para a humanidade. Bom, por quê? Porque o totalitarismo aniquila o indivíduo. O totalitarismo, ele realiza, em parâmetros socioculturais da civilização contemporânea, e principalmente nos currículos escolares, um cálculo racional que diz o que deve estar fora e o que não deve estar fora da escolarização ou do conhecimento. O pensamento racional, então, é conformado no diâmetro do processo industrial. Ele tem uma intencionalidade inclusive de dominação. E essa intencionalidade de dominação do homem sobre outro homem, do homem sobre a natureza, gera também objetos e tecnologias. E as tecnologias também podem levar à aniquilação do indivíduo. Não estou pensando no sentido de que o indivíduo, ele com a tecnologia, ele vai perder espaço. Não existe uma guerra do homem contra as massas, as máquinas. Os robôs não irão substituir os homens. Os robôs são dotados de inteligência artificial que são construídas pelo homem. Então, mas os robôs reconfiguram o trabalho e a socialização. No entanto, as tecnologias elas podem acarretar na aniquilação da compreensão do indivíduo. Então, por exemplo, hoje você tem, graças às redes sociais, graças ao WhatsApp, ao Facebook e ao Instagram, você tem pessoas que são muito mais arrogantes, porque eles acreditam naquela verdade, então eles perderam um nexo de realidade. Então você tem pessoas que eles acreditam na mensagem absurda que chegou por essas redes sociais, mas não acreditam nos seus amigos, nos seus vizinhos e nos seus parentes. Então, de uma certa maneira, a tecnologia da informação ela tem trazido de volta o fantasma do autoritarismo ou do totalitarismo, porque as pessoas agora mesmo, você abre o WhatsApp, Facebook, alguma coisa, as pessoas estão discutindo questões irreais, questões alienadoras, como esquerda e direita, mas num viés tão chinfrim, tão fraco, que a pessoa simplesmente vai lá, pega aquela rotulagem,
esquerda, direita, aquele rótulo descartiano, e não convive mais com outro indivíduo, e aí você leva à aniquilação da individualidade vivida em sociedade. Você leva à aniquilação do indivíduo, porque o indivíduo só existe se viver para a sociedade. Bom, além disso, a padronização do pensamento pelo consumo, né? Então, aqui eu coloquei uma cena de uma mulher emocionada com uma cena de novela, uma mulher paupérrima, com seu filhinho, com sua enxada, com seu cachorrinho, mas toda preocupada com as considerações do romance que ela vê na televisão, ou das informações que ela recebe por esses agentes da comunicação em massa, né? Então, os indivíduos eles vão perdendo a razão de viver e vão, inclusive, perdendo a expressão de como deve se viver, até os sonhos mesmo, né? Principalmente os sonhos que se sonham à noite. Se você dormiu assistindo novela, é provável que você vá sonhar com a novela, porque o seu cérebro vai estar processando ainda aquelas informações. Então, a padronização não só deste sonho, mas também do seu padrão de vida. Então, você deseja ter o corpo demonstrado na televisão ou nas redes sociais, você deseja ter as roupas demonstradas na televisão, nas redes sociais, e você vai se tornando e aí as pessoas são cada vez mais iguais, né? Todo mundo é muito parecido, muito padronizado, porque a padronização não se dá por um agente ideológico explícito, autoritário explícito, não é uma ditadura, né, que diga, vistam-se assim. É uma inculcação ideológica autoritária, e aí é que está o legal da teoria crítica e dos frankfurtianos, que eles vão perceber os mesmos elementos do autoritarismo na comunicação em massa, mas de maneira dissimulada, de maneira mais elegante, de maneira até mais palatável ao indivíduo. E aí, e os estímulos às mesmas emoções. Eu acho muito interessante, porque eu estava lendo um artigo sobre design gráfico para design web, e as pessoas estavam, o cara lá pelas tantas estava dando dicas de como mexer com o emocional da pessoa, com a compreensão, com a cognição e com o emotivo, né? Então, você tem aí uma padronização, né? O Habermas é o intelectual vivo da teoria crítica, e ele não só continuou essas discussões, mas como ele avançou em muitos pontos, ele identifica os motivos pelos quais as ideias iluministas de progresso, eles não se concretizaram, e a emancipação da humanidade também não se emancipa. Não é que ele vai responder as questões, vai matar a charada. Na verdade, ele vai levar em consideração essas duas questões e vai colocar essas duas questões em outros espaços, como, por exemplo, o espaço da vida pública, do dinamismo da disputa política entre os Estados-nação. Então, é bem interessante. E aí, ele vai avançar em outro ponto, que é a vida versus o sistema, quando se fala do dinamismo burocrático, da tecnologia, da tecnoburocracia e da burocracia mesmo, né? Então, você vai vivenciando aquelas rotinas, aquelas práticas, e a sua vida acaba sendo guiada por aquela rotina, por aquele sistema, por aquela prática. E, nesse sentido, você se torna um indivíduo que vive a vida de acordo com o sistema. E o sistema é que justifica a sua forma de viver. Por exemplo, você trabalha para pagar contas, e você faz contas porque você paga, porque você trabalha. E aí a sua vida fica nesse giro em falso, né? E as relações suas são todas conformadas
desta mesma maneira, e com isso a humanidade avança pouco no sentido emancipatório. Tá? Bom, um elemento muito importante da teoria crítica e que o Habermas vai nos trazer é a questão da comunicação. Assim como o Kant também fala que os agentes de comunicação são agentes que atrapalham a busca do saber individual e emancipatório da pessoa, né? O Habermas também ele vai avançar nessa ideia, dizendo que a subjetividade, que os seres humanos, eles não só se formatam pela comunicação, a comunicação é o principal agente de realização humano, não é apenas o trabalho é uma realização de vida da sua materialidade. A comunicação é a realização da sua vida em sociedade. Então, a maneira com que você fala expressa a maneira com que você pensa. E a maneira com que você age expressa a maneira com que você fala. Então, ele vai buscar aí elementos na construção comunicativa que determina a maneira com que a pessoa viva. Tá? E isso vai sendo construído de maneira subjetiva, mas essa subjetividade é interconectada com o outro. Então, é justamente a questão do convencimento que se faz através da comunicação entre os pares, entre os indivíduos, ok? Bom, gente, então é isso. Essa aula está gravada aqui, daqui a pouco eu subo para vocês, tá? Aliás, eu subo hoje, porque eu vou viajar e a aula vai ser apenas gravada, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Qualquer dúvida, me chamem aí pelas redes sociais, tá? Opa, vou parar agora a gravação. Ixi, meu computador deu tela azul e eu vou morrer agora se não gravou. Esse raio desse Teams que está me chamando aqui. Interromper a gravação.